Em meio a tantas manifestações nas redes sociais, como compreender o recado das ruas? É esse o objetivo da nossa entrevista nessa terça-feira, à luz do direito constitucional e do direito eleitoral. Para isso está conosco a advogada Karina Cufa. Tudo bem, Karina? Tudo bem. É um prazer recebê-la. A dúvida que surge é sobre todo esse processo que levou tanta gente às ruas e a possibilidade, que parece remota, de um impeachment da presidente Dilma. É remota mesmo? Eu acredito que sim, né? Hoje nós temos duas correntes, né? Uma que entende que há a possibilidade do impeachment, que existem fundamentos já suficientes, e outra que entende que não. E as duas correntes são defendidas por juristas muito respeitados, com conhecimento vasto da área, então fica difícil, obviamente, descredenciar uma tese ou outra, mas eu me alinho mais à questão da inviabilidade. Por quê? Quem defende a possibilidade do impeachment, que é, na verdade, assim, temos duas figuras importantes, que é o Ives Gandra e o Sérgio Ferraz, esses professores, eles defendem o seguinte, que a presidente Dilma? A presidente Dilma, ela pode sofrer um impeachment porque ela incorreu, né, em improbidade culposa, quando ela afirmou que se ela tivesse conhecimento de tudo o que aconteceu na compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos, ela não teria aprovado a compra. Então, baseado nessa afirmação da presidente, eles entenderam que ela cometeu uma improbidade culposa. Quem defende o outro lado diz que não pode um presidente, uma autoridade máxima, sofrer impeachment por conta de uma improbidade culposa, se assim ela for entendida, que deveria haver dolo e também que as provas deveriam ser constituídas logo no pedido. A outra corrente diz que não, havendo indícios é o suficiente para abrir o impeachment. Então, essa seria a tese mais fundamentada. Existem outras, a questão de ter mentido durante as eleições, tem mais umas duas. A questão da mentira das eleições, isso confundem com outro instrumento que não é impeachment, é recall, que não existe no Brasil. Sim. E isso foi, por exemplo, o que aconteceu na Adriana, né? Lá no caso Nixon, no caso Watergate. Uma das questões que levaram o presidente Richard Nixon à renúncia e não ao impeachment foi o fato de que o presidente Nixon sonegou provas da justiça, ocultou provas da justiça no escândalo de Watergate e, principalmente, obstruiu a justiça mentindo e blefando com informações que denotavam o envolvimento dele no escândalo da invasão do edifício Watergate. Exatamente. O recall é um instrumento muito interessante. Não há no Brasil, tem tramitação. Salvo engano, são duas PECs, uma foi arquivada, a outra está em andamento, prevendo esse instituto. Ele é interessante porque ele é diferente do impeachment, né? O impeachment tem que ser fundamentado em crime comum, crime de responsabilidade, enfim, tem os seus fundamentos. O recall não, é uma insatisfação política. Por exemplo, aumentou a gasolina, prometeu que iria manter os direitos trabalhistas e não manteve. Isso é instrumento de recall, é uma insatisfação, é o povo que define, né? Seria uma validação das eleições, né? E não tem no Brasil, então não tem, com esses fundamentos, né, de que o povo está insatisfeito, que mentiu, isso não é fundamento para impeachment, isso com certeza vai ser arquivado. Como é que você avalia essas manifestações de domingo, principalmente? Qual o recado que as pessoas estão dando? Eu acho que a manifestação ela é totalmente legítima, elas devem acontecer. As pessoas... Eu moro ali perto, né? Eu moro perto da Paulista, ali na Avenida Angélica, então eu acompanho algumas manifestações. Eu acho que foi uma manifestação bem grande, pelo barulho que eu ouvi. Porque a manifestação tinha diversas reivindicações diferentes, né? Tinham pleitos de várias áreas, de várias... pede impeachment, fora PT, intervenção constitucional militar, que eu não sei o que é isso, porque isso é realmente constitucional complexo. É difícil, isso né? É realmente...
a intervenção militar seria né, uma coisa... A intervenção constitucional militar é realmente uma brasilidade, né? A Constituição prevê que o Exército, ele está abaixo da presidente, ele sofre, né, o comando da presidência. Então, como pode, né, o Exército tirar a presidente ao contragosto dela, né? Então, é um contrassenso. Pode haver isso? Pode, mas aí não é constitucional. É uma intervenção militar, ponto final, como já aconteceu. Agora, essa crise, ela pode acelerar a reforma política? Esse é o meu medo. Acelerar a reforma política. Esse Medo? É o medo. Por quê? Eu falo isso porque eu faço parte de um grupo. Nós vamos fundar agora a ABRADEP, a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que basicamente é de um grupo formado de advogados, juízes, promotores, enfim, juristas de todo o Brasil. E esse movimento iniciou através de uma preocupação de um outro colega sobre esse andamento da reforma política. E formamos um grupo, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 100 mil juristas, muitos renomados, né? E a gente decidiu criar esse instituto justamente para institucionalizar, né, e apoiar a Comissão de Reforma Política. A gente já fez algumas intervenções, alguns pedidos para expor, para explicar a questão da reforma política, porque a reforma política, da forma que está conduzindo, alguns aspectos são prejudiciais para a democracia, tem várias PECs correndo, acho que, enfim, é um assunto longo, a gente pode marcar uma outra data para conversar sobre isso, mas tem algumas PECs correndo que são prejudiciais, outras boas, e eu acho que a reforma política ela tem que acontecer, mas de uma forma amadurecida, muito debatida e não às pressas, de qualquer forma, de qualquer jeito, só para dar uma resposta à população. Por conta das manifestações. Então, você acha que tem que ser de forma gradual? Sim, tem que ser de forma responsável. Vamos usar esse termo responsável. Mexer no sistema político que já existe há anos não pode ser feito de forma assodada. Tem que ser feito com responsabilidade. Vai mudar o sistema de proporcional para, enfim, vai fazer lista aberta, fechada, vai criar o distritão, que é um monstrengo. Primeiro tem que estudar o instituto, saber se funciona em outros países. Eles estão adotando muitos sistemas sistema aplicado na Espanha, que nem lá está dando certo. Por que vai querer usar no Brasil? Então, acho que precisa de um estudo, uma avaliação, antes de colocar isso em pauta. E também a população tem que ser envolvida, explicar para a população como funciona cada instituto. A população não sabe nem como é o sistema brasileiro. Então, como que vai adotar um sistema estrangeiro sem saber o que é? Para a gente finalizar, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, deu uma entrevista muito interessante ao Roda Viva da TV Cultura ontem, na qual ele disse que não é uma crise econômica que está no eixo da discussão, mas uma crise política. A senhora comunga com essa opinião? Uma crise política? A crise política, ela predomina? Ela envolve qualquer desdobramento econômico? Eu acho que há uma crise econômica, eu vou contrariá-lo. Eu acho que há uma crise econômica, né? Isso levando em consideração a questão da corrupção, investimentos que são feitos na área social, que são importantes, mas têm que ser planejados, né? Porque, como vimos, agora está cortando FIES, está cortando... Por quê? Se é um programa social de governo que tem que ser mantido, ele tem que ser instaurado de forma sustentável. Então, eu acho que tem um problema econômico, sim. Político também, né? Nós sabemos que tem os entendimentos. Eu não acho que no caso do impeachment do Collor, eu acho que foi muito diferente, porque teve a questão, né, do congelamento das poupanças e contas correntes. Eu acho que isso afetou diretamente. Então, aí foi um problema econômico que foi para o lado político. Agora, hoje eu acho que tem um viés político também, mas eu acho mais econômico. A Karina Cufo em breve vai estar dando cursos aqui na Escola do Parlamento, na nossa Câmara Municipal. Queria te agradecer pela entrevista. A gente vai trazer matérias também sobre esses cursos de legislação eleitoral, de cidadania política que a Escola do Parlamento vai oferecer. E a gente está à disposição, inclusive, para falar sobre esse medo da reforma política nesse cenário, tá bom? Com certeza.